tua igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos nesta noite aqui diante de um texto em que eu tenho plena convicção que se você abrir sua mente, seu coração, dar o espaço para o Senhor operar, nesta noite o Senhor vai fazer grandes coisas na sua e na minha vida, porque Ele fala de um momento de dificuldade, de um momento de ameaça, de um momento de perda, mas o texto diz que um homem, confiando no Senhor, resolveu lutar, enfrentar o espírito de covardia, o medo, o terror, o pavor. Este homem não era um louco, este homem era um valente, este homem sabia os riscos que estavam em torno dele, mas ele resolveu confiar naquele que é maior do que os riscos, confiar no Senhor. E o texto diz que Deus operou um grande livramento na vida de Samar, para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então, se assim você agir, se nós agirmos, Deus vai também operar um grande livramento em nossas vidas, neste dia, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. O tema dessa mensagem é defenda seu pedaço de terra. Ele está escrito no livro de 2 Samuel, no capítulo 23 e no versículo 11. Ele diz: e depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém? Então o texto, ele é categórico em afirmar sobre um homem chamado Samar, né? O Samar, é interessante a gente saber quem foi Samar. Samar era um homem filho de Agé. As escrituras dizem que ele era um homem filho de Agé. Agé, seu pai, era um ararita, um homem das montanhas, vivia na montanha. Esse nome tem origem no hebraico, que significa desolação, tristeza, né? Que significa desolação e tristeza. Nós não sabemos o que aconteceu lá no passado. Alguma coisa deve ter acontecido de grave para que o seu pai colocasse o nome de desolação. Mas Samar não deixou que seu nome, nem a sua história, lhe derrubasse o ânimo de vencer. O texto sagrado vai dizer no livro de 1 Samuel, no capítulo 22, a partir do versículo 1, que Davi estava escondido. Davi ainda não era rei, tinha um chamado de Deus para reinar, mas estava um homem que foi rejeitado por Deus no poder, chamado Saul, seu antecessor, chamado Saul. Mas o texto diz que, fugindo da fúria, da ira do rei Saul contra Davi, Davi se esconde. Ainda não era tempo de Davi enfrentar inimigo com suas próprias mãos, com sua espada. Era tempo de Deus agir, de Deus lutar. Então Davi, ele sabia, como um bom lutador, como um bom soldado, a hora de avançar é a hora de recuar, e nesse exato momento ele resolve recuar. Ele se esconde, ele fica ali recluso na caverna de Adulão. E o texto sagrado vai dizer que muitos homens, cerca de 400 homens, se ajuntaram ao futuro rei de Israel, Davi. E o texto diz que esses homens eram homens que estavam em aperto, homens endividados, homens de espírito desgostoso, e Davi começou a treinar esses homens, irmão, homens sem nenhuma credibilidade, sem nenhuma credencial perante a sociedade. Davi começa a treinar esses homens, preparar esses homens. Davi vê um potencial nesses homens que a sociedade comum não via, né, naqueles homens que estavam em volta de Davi. E o texto vai dizer que lá na frente, quando Davi vai assumir o seu governo, quando Davi agora é empossado por Deus para começar a herdar sobre Hebrom, Judá, Jerusalém, por fim todo Israel, o texto diz que Davi faz uma seleção dentre aqueles homens que não tinham nenhum valor, né, daqueles homens angustiados, espírito desgostoso, aqueles homens reclusos da sociedade. Então o texto diz que ele consegue selecionar 30 valentes. O texto intitula como os 30 valentes de Davi. Então o texto diz que desses 30, Davi faz uma peneira e faz uma mini seleção escolhida a dedo e escolhe 3. Dentre esses 3 está lá Samar. Mas o texto que nós lemos, amado, já nos dias últimos das palavras de Davi, Davi já tinha reinado, já estava envelhecendo, prestes a passar o reino para o seu sucessor. Então o texto diz que ainda os filisteus lutavam contra Israel. E aqui no texto em questão que nós lemos, em 2 Samuel 23:11, o texto diz que ali onde o ararita, Agé, filho de Samar, Samar, filho de Agé, o ararita, estava, o texto diz que os filisteus se ajuntaram uma multidão para invadir aqueles campos, para expulsar os moradores dali, as pessoas da terra que ali estava, com todas as suas plantações, com todas as suas culturas, com tudo aquilo que eles haviam cultivado até aquele dia. Então o texto vai dizer que o povo fugiu de diante dos filisteus, e quem sabe Samar era acostumado a fazer isso também, a fugir, bater em retirada quando os filisteus, quando os inimigos
inimigo, eles começavam a pressionar, apertar, querer tomar aquilo que Deus havia dado, mas o texto diz que desta vez Samar fez diferente. O que foi que Samar fez? Samar tomou uma posição, e resolveu lutar, defender, resistiu contra o inimigo e defendeu o seu pedaço de terra. Ele lutou pelo seu campo de lentilha, e muitas vezes nós vemos que quando o problema aparece, o crente foge. Quando a luta acontece, as pessoas abandonam a presença do Senhor Jesus, muitas vezes briga até com o homem, mas fica de mal com o Senhor Jesus, amado. Faz a pior escolha da sua vida, que é abandonar aquele que pode solucionar o problema, resolver todas as coisas, preparar aqui na terra e ainda levar para morar no céu. Mas Samar, ele fez diferente, ele resolveu desistir. O texto sagrado vai dizer em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, a Bíblia diz para que nós resistamos ao diabo e ele fugirá de vós. Mas afinal, o que é resistir ao diabo? O que seria resistir o diabo, né? E a Bíblia diz para que nós resistamos ao diabo e ele fugirá de vós. O que será que a Bíblia quer dizer quando ele diz resistir? Amados, se nós levarmos a nossa compreensão lá para o texto do próprio profeta Samuel, aqui em seu primeiro livro, 1 Samuel 17:32, nós vamos ver o que acontece quando Davi, ele lutou contra o gigante, porque o texto vai dizer que havia uma vergonha sobre Israel naqueles dias, né? Quando Davi, ele chega apenas para levar suprimento, mantimento que o seu pai mandara, ver como estava a guerra, receber notícias dos seus irmãos, trazer alguns presentes para o rei, e saber obviamente como estavam seus irmãos mais velhos, 3 que haviam acompanhado Saul na guerra, e o seu pai já estava há algum tempo sem notícia, preocupado com seus filhos, como estava, qual seria o resultado da batalha. Então o texto diz que quando Davi chega ali, tinha um homem, um gigante, que estava tirando a vergonha, colocando vergonha dentro de Israel, tirando a paz, o sossego, a afronta, colocando no meio do povo de Deus, a ponto de o próprio rei já estar recluso no seu palácio. O rei Saul já estava um homem sem a direção de Deus, recluso no seu palácio e sem poder botar as caras fora, porque todas as vezes que saía, o gigante afrontava. O texto vai dizer que eles não queriam nem mais guerra, só queriam um homem que pudesse lutar com eles, para que ele, uma vez vencendo, eles se tornassem aqueles homens escravos. E o texto diz que isso ele fez por 40 dias seguidos, e afrontando e amedrontando todo o povo de Israel. Mas quando Davi, ele chega ali, o texto diz que Davi pergunta o que está acontecendo. Davi quer saber o que está acontecendo, e quando ele é inteirado da situação, é interessante nós analisarmos que ele aprende, né, com a palavra de Deus, resistir ao inimigo. Mas Davi, ele não manda que construísse uma murada, uma barricada, não era esse tipo de resistência. Ele simplesmente tomou uma posição, tomou uma postura. E qual era a posição? A postura de Davi. A posição foi defender seu pedaço de terra. Qual era o pedaço de terra aqui, amado? Era o exército do Deus vivo que estava sendo afrontado, era o povo que foi escolhido por Deus que estava envergonhado, era o povo que plantava, não estava podendo comer, a sua economia baseava-se no cultivo agrícola pastoril, mas aquilo que eles cultivavam, que ele plantava, não podia consumir. Então o povo estava em miséria por causa da afronta, empreendido o medo, o terror, empreendido pelo inimigo. Então Davi, ele se dispõe a lutar, amados, e nós vemos que muitas das vezes, quando as coisas acontecem de forma contrária àquilo que a gente planejou, o caminho mais curto às vezes para nós seres humanos limitados é jogar a toalha, é abandonar a batalha, é desistir dos nossos sonhos. Mas nós vemos histórias de homens da Bíblia que, ainda que lhe custasse a vida, esses homens lutaram, amado. No livro de 1 Reis, no capítulo 21, no versículo 1, nós vamos ver um relato a respeito de um homem chamado Nabote. Nabote, o texto diz que era um homem israelita, era de Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, um pedaço de terra, junto ao palácio de Acabe de Samaria, que esse pedaço de terra pertencia a Nabote por herança. Então o texto vai dizer que Acabe um dia olha para aquela terra, olha para aquilo que era a única herança daquele homem, então ele diz: me dá a tua vinha para que me sirva de horta. Amado, ele diz: porque está junto ao pé da minha casa, eu te darei por ela outra vinha melhor. Imagine se o rei Acabe, dono de todo Israel naqueles dias, Acabe, dono de todas as terras, ele tinha necessidade de um sítiozinho, de uma chácara, um pedaço de terra que estava próximo à casa dele. Obviamente que o inimigo estava de olho em outra coisa maior, amado, queria tirar aquilo que era o bem maior de que aquele homem chamado Nabote tinha. Então o texto vai dizer que Nabote disse: longe de mim
Vive eu e vive o meu Deus, que eu te dá o meu pedaço de terra, a minha vinha, porque ela é herança de meus pais. E o texto diz que aquilo custou a vida daquele homem, aquilo custou uma trama de covardia para tirar a vida daquele homem chamado Nabote. Está registrado em 1 Reis 21, a partir do capítulo 1, irmão, do versículo 1. Então, eu quero lhe perguntar uma coisa: aquele homem morreu defendendo a sua herança, ele sabia que aquilo poderia custar a sua vida, mas ele disse: longe de mim te dar a herança de meu pai. Então eu lhe pergunto, existe uma coisa melhor, uma herança melhor do que o seu filho? Não, né? Se a resposta for não, então ele é sua herança, é seu pedaço de terra. Se existe uma coisa melhor do que o seu esposo, então ele, se a resposta é não, ele é sua herança, é o seu pedaço de terra. Nabote, ele disse: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Vale a pena ressaltar e repetir, ele sabia que aquilo, ele sabia para quem ele estava dando aquela palavra, mas mesmo que custasse a vida dele, ele não ia abrir mão daquilo que foi Deus que deu, que foi herança do pai deixado para ele, que foi suor dos seus antepassados, que custou sangue, quem sabe ia custar a vida, mas ele não abriu mão do seu pedaço de terra. Ele lutou ainda que isso viesse lhe custar a vida. E nós vemos pessoas desistindo fácil nos dias de hoje do seu sonho, amado. Nós vemos pessoas desistindo fácil de suas lutas, de seus labores, às vezes quando já está quase conquistando, quando já está quase chegando à vitória, quando Deus já está assinando o protocolo de entrega da bênção, da vitória, muitas pessoas jogam a toalha. Nós estamos vendo que o mundo de hoje não é diferente. Tem pessoas que estão acurraladas, amedrontadas, perderam seus empregos, até a família, a violência no lar tem aumentado, a violência nas ruas, o tráfico de droga, por conta do medo, do pavor que as pessoas têm colocado umas contra as outras. O inimigo tem perturbado pessoas, tem levado depressão e perturbação sobre as famílias, as pessoas, e isso tem feito as pessoas desistir do teu sonho. Mas se você fizer como Samar, como o texto desse personagem que nós lemos, que está escrito em 2 Samuel 23, a partir do versículo 11 que nós lemos, o texto vai dizer que todos desistiram. Ele se colocou no meio desse campo de lentilha, desse pedaço de terra onde havia um campo de lentilha. O texto vai dizer que se colocou no meio, não é nas beiradas, irmão, porque quando você se coloca nas beiradas é mais fácil de você recuar, fugir. Ele se colocou no meio, onde mais o fogo inflamava, rodeado de filisteu, fortemente armado. Mas o texto vai dizer que por causa dessa determinação, Deus operou na vida daquele homem um grande livramento, amado. Então, como nós já dissemos no começo, alguma coisa, quem sabe, tem acontecido no passado para que seu pai colocasse o nome de desolação em Samar, mas Samar não deixou que seu nome nem a sua história lhe derrubasse o ânimo de vencer. Talvez o nome lembra tristeza realmente, mas ele não deixou que isso atrapalhasse o projeto de Deus em sua vida. Ele não deixou, amado, porque nós vamos ver que era um homem, como o texto diz lá no 1 Samuel que nós lemos, que era um homem covarde, um homem que estava recluso dentro de uma caverna quando foi escolhido por Davi, quando foi selecionado por Davi. Mas o texto vai dizer que este homem endividado, Deus transformou em joia mais valiosa do que ouro, porque ele era escória da sociedade, o último, agora está entre os primeiros, amado. Deus, ele é especialista. Esse Deus que eu estou falando para vocês, esse Deus que eu estou pregando a sua palavra, esse Deus que me separou para levar essa mensagem a você, quem sabe você está na mesma condição que Samar estava nos dias dos filisteus, amado, nos dias do profeta Samuel, quando escreveu, quando registrou esses relatos. Mas Deus é especialista, isso eu quero dizer para você. Deus é especialista em pessoas que não deram certo. Quem sabe você já não tem mais perspectiva, não tem mais sorte na vida, você já tentou de tudo, você já passou por vários concursos, já se inscreveu, tem feito cursinho, tem tentado, quem sabe já tentou botar um negócio, parecia que ia bem, não deu certo. Uma coisa eu quero te dizer: coloca Deus no teu negócio, porque Deus é especialista em negócio que deu errado. Deus quer fazer o melhor, mas é preciso você se colocar como Samar, se colocar no meio do campo de lentilhas, colocar no meio do pedaço de terra, não temer a filisteu, não temer a inimigo, vencer o espírito de covardia, ter um espírito corajoso, um coração esperançoso, para que Deus possa, como fez no dia de Samar, operar um grande livramento também na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Que essa mensagem encontre repouso em seu coração, que seu coração seja um pedaço de terra, e essa mensagem vai encontrar essa terra frutífera, essa terra produtiva, essa terra venha encontrar
uma terra onde Deus possa semear a semente. A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus conta uma parábola onde diz Mateus que 4 tipos de semente foi semeada em 4 tipos de terra, mas o texto vai dizer que uma caiu num terreno pedregoso, veio inimigos e rastou, porque ele se alegrou momentaneamente, mas depois esqueceu do que havia recebido da parte de Deus. Então veio o inimigo e arrebatou o que havia semeado. Mas veio outro, foi semeado à beira do caminho. O inimigo foi, a pessoa se alegrou, recebeu a palavra com alegria, com tudo, mas não tinha raiz em si mesmo, foi muito superficial. Então o inimigo veio e arrebatou. Mas ele, finalizando, ele disse que o último terreno, o 4 tipos de terreno, é um coração que recebeu a palavra e com alegria pôs em prática a palavra de Deus, regou a palavra de Deus, cuidou da palavra de Deus. Então aquela ali frutificou e deu fruto a 60, a 70 e a 100 por um. Em nome do Senhor Jesus, que este coração seu, deste ouvinte neste momento, seja essa terra frutífera, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor venha não só semear a palavra, mas venha também operar um grande livramento na sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai eterno, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, que aqui eu chego na Tua presença, Pai, nesse exato momento, Senhor, grato pelo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer, porque eu sei que o melhor do Senhor na nossa vida está por vir, Pai, que todas essas pessoas que ouviram essa mensagem presencial ou à distância, em nome do Senhor Jesus, através desse canal, venha ser abençoado pelo Senhor, meu Deus, e contemple também o grande livramento que o Senhor quer operar e vai operar na vida delas, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu santo nome, eu já agradeço, meu Deus, amém, graças a Deus.